Hello pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Stanley e este é mais um vídeo de MV Teorias, né? O último solo que temos do Luna, Olivia Rey com Egoist feat. Jin-Soul. Hoje temos um público aqui, grita público. Temos um público e uma perna que passou ali, então teremos um público hoje. Então vamos começar aqui com a teoria da Olivia Rey com Egoist. Você é egoísta, Fim? Uhum. Eu também. Eu juro que eu acho que sem óculos eu fico vesgo. Bom, gente, vamos começar então, né, com a letra da música. Vou resumir pra vocês, não vou ler a letra inteira. Basicamente, ela amava uma pessoa, Eve, talvez. E daí agora essa pessoa cagou nela e ela resolveu se amar ao invés de amar essa pessoa. Basicamente isso. Então vamos analisar melhor aqui o MV. A primeira cena, ela tá numa cama, no chão, e várias penas. Primeira coisa que veio na minha cabeça, como eu falei no teaser, Eve. Porém, como muitas pessoas comentaram, tem a teoria dela ser o anjo caído ou Lúcifer, né, o Satanás. Não sei se é isso mesmo, mas eu acho que ficou bem mais coerente depois dessa cena dela lá embaixo. E como vocês viram nesse pequeno vídeo que eu coloquei no começo. Aparentemente, ela está num porão de um prédio. E quem estava no porão de um prédio, presa e sequestrada, que a Vivi salvou em Hong Kong? Jin-Soul. Então a coisa tá começando a se encaixar, gente. Tá ali, ó. As coisas estão começando a se encaixar. Sobre a menina que aparece vendo ela lá em cima, que a menina faz um negócio assim. Quem seria essa menina? Vou falar assim, quem eu acho que pode ser essa menina. A menina, pra mim, parece muito a Vivi. Aí você fala, mas foi a Vivi que jogou ela? Não, ela tá vendo uma pessoa que tá sondando ela. Não exatamente é a pessoa que jogou ela lá de cima. Até porque a cena jogando ela lá de cima, eu acho que ela é mais... Esqueci a palavra. Ela é mais pra significar o que realmente aconteceu. Porque, na verdade, o Éden é uma outra dimensão. Entendeu? Não é que ela foi no prédio e jogou ela do prédio. Aí a gente tem a cena dela no meio daquelas máquinas e a luz piscando tudo. Lembrou muito a cena da Vivi, que foi no teaser do evento Up and Line. Olhem aí, praticamente o mesmo lugar. Então a gente pode perceber que elas estavam no porão, nesse lugar aí. Que a Olivia caiu lá, e era onde ela aprendeu a Jin-Soul, e a Vivi foi lá salvar a Jin-Soul. Então, conforme vai andando o MV, a gente vê a Olivia calmamente levantando e subindo as escadas em direção ao topo. Parece que ela está procurando por alguém, mas quem seria? Ou será que ela está simplesmente subindo no topo do prédio para chegar mais perto do Éden? O mais longe possível que ela possa ir é o topo do prédio, que ela já não pode voar mais, ela não pode ir mais pro Éden. Ou também ela poderia estar indo atrás da Eve, porque lembra que no MV de New da Eve ela tá sempre no topo de um prédio? E a gente tem, em passagens bem rápidas, todas as meninas da última unit, a Eve, a Chu, a Go-On e a Olivia, todas olhando pra cima. E essa roupa que elas estão usando me chama muita atenção. Será que essa é a roupa nova que a unit do Éden vai usar? Porque a Olivia mesma, aparentemente, queimou a dela, que é aquele uniformezinho bonitinho. Tem a cena essa garra das máquinas de pegar bichinho de pelúcia aparece em cima da cabeça dela. E essa garra é 100% referência a Eve. Logo depois a gente tem o seu animal mostrado, que é o lobo. E chegamos ao rap da Jin-Soul. Que a hora que a gente vê ela tirando o fone, a gente já entendeu a referência, que quer dizer que foi a Olivia que foi lá e tirou o fone da Jin-Soul em Sweet Crazy Love.
Bom, agora eu vou contar pra vocês a minha teoria sobre tudo isso que tá acontecendo envolvendo a Jin-Soo. Então pega a pipoquinha, um café, senta, que lá vem a história. Bom, já dito isso, de que a gente entendeu a referência e que era a Olivia que foi lá e puxou o fone de ouvido da Jin-Soo em Sweet Crazy Love, que a gente sabe que se passa antes de Singing in the Rain. Vamos voltar lá em Singing in the Rain. Lembra que alguém estava vigiando, observando e depois perseguindo a Jin-Soo, tanto que ela corre e a gente tem aquelas cenas como se tivesse alguém mesmo vigiando ela? Então, era a Olivia, porque foi ela que prendeu a Jin-Soo no porão de Hong Kong. In The Rain também a gente vê os dançarinos com algumas barras e tem um momento que eles colocam as barras em volta dela e giram, como se estivessem aprisionando ela. Eu ali achei que já tinha algum significado, agora eu entendo melhor. Bom, está escrito em chinês, anjo caído atrás da Jin-Soo. Mas eu acho que o significado desse anjo caído é pra Olivia e não pra Jin-Soo. Observe então que a Jin-Soo tá lá sentada no quadradinho e em volta dela tem essas barras com luzes, que ali pra mim é a referência de uma prisão. Ela está presa ali dentro e tem várias latinhas abertas. Quer dizer que o que? Ela estava em cativeiro, foi sequestrada e estava lá presa no porão. Mas essas latinhas não estavam ali para alimentar a Jin-Soo, e sim eram cerejas. Ou seja, a Olivia estava tentando usar a Jin-Soo para se teleportar e achar a Ivy. Porém, ela sequestrou a pessoa errada. Ela não sequestrou a Choeri. A Choeri que consegue viajar entre dimensões e tem os espelhos dela comendo a cereja. A Jin-Soo não. Então ela ficou enfiando cereja na boca da Jin-Soo, que a gente pode ver um trecho no MV. Mas não deu certo. Não tendo dado certo, a Jin-Soo fala alguma coisa, acho que talvez o que ela sabe pra Olivia, talvez falando quem que pode realmente ajudar ela, que seria a Hee-jin, que aparece no final do MV. Pra mim, essa teoria que eu fiz faz mais sentido do porquê a Jin-Soo estaria na primeira dimensão, na dimensão do Luna 1/3. Foi a Olivia que trouxe ela pra cá, que foi lá sequestrar ela na segunda dimensão e trouxe ela pra primeira. Pelo que eu entendi, aparentemente as meninas da última Unit têm os poderes maiores e melhores do que todas as outras meninas do Luna. Bom, a gente sabe que é a Choeri que consegue comer a cereja e viajar para outras dimensões, e ela tem os espelhos dela. Mas a Olivia não conseguiu encontrar ela porque ela já tinha sido convertida pro lado da Ivy. Ela já tava do lado da Ivy lá, então não tinha como a Olivia ir atrás de Choeri. E aí ela acabou sequestrando a Jin-Soo. A gente tem também vendo aquela cena da cama, mas algumas penas se tornaram vermelhas, talvez para representar o ódio e a vingança crescendo dentro da Olivia, mas se vocês tiverem outra teoria sobre isso, deixem nos comentários. A gente tem a cena dela com ela mesma, que eu até tinha confundido e muitas pessoas confundiram com alguma outra menina do grupo. Mas é pra representar o que ela diz na música, é ela amando ela mesma, ela tendo amor próprio. Então essa cena não é nada mais do que a referência a isso. Uma curiosidade rapidamente aqui, que quem fez a dublê da Olivia foi a Hee-jin. E muitas pessoas acham que a Hee-jin, que tem algum significado dentro disso. Mas não, ela estava simplesmente fazendo a dublê da Olivia. Finalmente ela chega ao topo do prédio e espera calmamente algo acontecer. Bom, a gente vê, né, essa vermelhidão acontecendo e a luz é bem na frente do rosto dela, o rosto dela meio tampando. E isso lembra o quê? Um eclipse. E lembra que no MV de Eclipse da Kim Lip, pra representar o eclipse, como eu falei no MV Teorias do MV da Kim Lip, aquele vermelho que vai se tornando é como se tivesse acontecendo o eclipse. Então eu acho que aqui tem alguma coisa a ver. Isso, ela tava esperando o eclipse acontecer pra acontecer alguma coisa. Então vai lá no meu MV Teorias de Eclipse da Kim Lip que vocês vão entender melhor isso que eu tô falando. A gente tem essa cena macabra dos olhos dela, né, que tem esse pá. E, gente, eu sei que faz referência ao animal dela, do Flash, essas coisas e tal. Mas eu acho que tem mais alguma coisa aí. Vocês não acham que ela tava parecendo um robô? Né? Lembra muito um robô. Até tem um MV de um outro carinha, John Young-gu, sei lá o nome dele, que ele faz um negócio assim, também, só que ele tá fazendo um robô. Ele me lembrou muito. O que me fez pensar numa teoria muito louca de que, nesse momento, ela estaria transformando a Vivi em androide. Porque, talvez ela tenha raiva da Vivi, porque foi a Vivi que foi lá salvar a Jin-Soo, né, que ela tinha sequestrado. Ou talvez pela relação da Vivi com a Ivy. Então, tem esses dois fatos do porquê ela teria matado ou transformado a Vivi em androide.
Bom, mais pra frente a gente tem quase que entregue pra gente de bandeja quem era a pessoa que tava segurando a mão dela naquela cena, que não aparece o rosto. Simplesmente apareceu aquela garra de brinquedo e o lobo. E vocês sabem que a garra de brinquedo significa a Ivy. Então, a gente já... Ali foi dito pra gente de uma outra forma que era a Ivy que largou ela lá. Bom, uma coisa que me intrigou bastante nesse MV foram essas cenas bem macabras de sangue. E depois dessa pia, com ela lavando a mão ou lavando alguma coisa com sangue, parecia que tinha um pedaço de cabelo, tinha pena. Eu achei muito macabra essa cena. Com certeza tem alguma coisa a ver em relação a Vivi, mas eu vou falar melhor nas curiosidades do final. A gente tem a Olivia com isqueiro colocando em fogo em tudo que ela odeia, mas é o que ela odeia a partir da Ivy. É o que traz memórias da Ivy pra ela. Ela começou a odiar aquilo. O cisne de pelúcia, que é a Ivy. Ela queima o uniforme do Eden. E ela queima a cama onde aparentemente ela tava ficando. Ou que representa a casa dela, representa onde ela estava. Talvez a cama também representaria o Eden. Finalmente temos a última cena do MV, que é dela com a Regine. Uma coisa que eu achei legal reparar é as luzes usadas em cada uma. Na Olivia foi usado um vermelho, como se fosse alguma coisa de raiva, de ódio. E na Regine um azul, né, de calma, alguma coisa assim. E a gente pode ver que a expressão da Olivia tá muito diferente de todo o resto do MV, em que ela passa calma, subindo até o topo do prédio. Quando ela chega lá em cima, talvez é quando a raiva dela tá no ápice. E aí você vê que ela olha com uma cara uma expressão de ódio, talvez, quando ela vê a Regine. Bom, uma coisa que eu achei interessante é que a roupa que a Olivia usa é aquela roupa branca, onde significaria o puro, mas ela simplesmente colocou a saia preta por cima da saia branca. E ela tá com a meias preta em tudo, eu acho que tem algum significado aí que eu não consegui entender. E a Regine tá com a roupa que as meninas usam do Eden antes de ficarem... antes de caírem do Eden. Por exemplo, a Ivy usou essa roupa, né? Então... Eu também tinha pensado sobre essa coisa de caça e o caçador, porque a Regine é o coelho e a Olivia é um lobo. Foi isso, e agora vamos aqui para as curiosidades. Tem a cena dela dançando no estacionamento, né, e é preto e branco. E é muito parecido com a cena da Choeri, né, que também está no estacionamento, não é o mesmo. Mas é muito parecido, até as cenas, para onde o local que elas vão, e a coreografia é parecida também. Bom, saiu as fotos do bastidores e vemos realmente que quem solta ela é a Ivy. Claro que não aparece a cara da Ivy, mas dá pra ver de costa que é a Ivy. Ivy, você prometeu. Aí tem uma inscrita aqui do canal que ela comentou, não sei se é uma inscrita ou um inscrito, perdão. E ela comentou uma coisa que eu não tinha reparado, que logo após alguma cena de sangue que tem no meio do MV, aparece o olho de um animal, e não é um lobo, e sim um veado. E veado é quem? A Vivi. Então, um sangue depois da cena do veado, então fica bem claro que foi a Olivia que matou ou transformou a Vivi em androide. E daí eu achei bem macabro, assim, realmente, essas cenas que estavam lá. Outra curiosidade sobre a Ivy é que aparece a cena dela jogando a Olivia. Só que é um zoom no rosto dela e tá invertido as cores e não dá pra ver direito. E isso é uma coisa que eu achei bem legal, que quase ninguém reparou. Então aqui pra vocês verem essa imagem, se vocês não conseguirem entender. Bom, gente, finalmente foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse MV, teorias e análise. E vão ver os outros que estão na playlist que eu fiz. Agora esperando os outros dois da Unity, que eu espero que sejam dois. Igual foram das outras, né? 2 MVs e 2 álbuns. E depois a gente vai ter o debut. Então foi isso. Se vocês gostaram, deixa seu like que me ajuda bastante. Se inscreva no canal se você não é inscrito, tem vídeo todos os dias. Compartilhe o meu vídeo, esse é muito, muito, muito mais importante com todo mundo, seus amigos, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Me siga no Twitter e no Instagram, @StanleyVest, que eu sigo vocês de volta. Compartilhe em grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, no Twitter também. Retweeta lá quando eu postar o vídeo. É só isso. É isso, beijos. Tchau.